Olá a todos que assistem ao Opção Play. Hoje estamos aqui com o deputado federal Francisco Júnior. Boa tarde, Francisco. Eduardo, boa tarde a todos do Opção Play. Bom, deputado, o senhor recentemente colocou seu nome à disposição para a disputa da prefeitura em Goiânia. Por quê? Há uma pressa do senhor em se colocar assim? Não, é pelo contrário. Eu me preparo, eu discuto a cidade de Goiânia já há vários anos, estudo a cidade. Fui candidato a prefeito na campanha passada, nas eleições passadas, e tive uma experiência que em certo aspecto é frustrante. No período eleitoral, conversa-se sobre tudo, mas muito pouco sobre a cidade, sobre o que realmente precisa, como vamos resolver os problemas, porque o ambiente político eleitoral ele é muito envolvente. Então a discussão ela fica muito política e pouco focada na cidade, nas ações necessárias, na qualidade de vida. Então nós fizemos essa antecipação, nós lançamos um projeto de discussão da cidade, que é o X da questão, no sentido da gente acertar as respostas para as perguntas que a cidade está fazendo, está gritando. Então o X é com CH, é cidade humana, inteligente e sustentável, que é o que nós desejamos para Goiânia. Então, na verdade, eu me disponho junto com o meu partido a fazer essa discussão da cidade de Goiânia, mas não vamos fazer isso sozinho. Então eu estou convidando toda a população, estou convidando todas as pessoas que querem ver Goiânia melhorar a participar dessa discussão. Tá certo. E qual que é, na avaliação do senhor, as principais questões que Goiânia precisa discutir antes e durante as eleições? Olha, uma situação, ela deságua na outra. Então é um conjunto. Não adianta você pensar que Goiânia é só mobilidade, é só transporte, é só trânsito, é só saúde, ou é violência. As situações todas elas vão ajudando. E à medida que você vai atacando todos os flancos, você vai conseguindo gerar uma condição melhor de vida na cidade. Exemplo, a questão da infraestrutura na cidade, a limpeza da cidade, a limpeza dos lotes, a iluminação da cidade. É importantíssima e isso interfere diretamente na questão de segurança. Ao mesmo tempo que você investe na segurança, as pessoas saem mais, se movimentam mais, você gera emprego, você gera desenvolvimento. Para as pessoas saírem mais, elas precisam de mobilidade. Então você tem que ter o trânsito adequado, o transporte adequado, mais preparado na cidade. E aí daí vai, uma coisa vai levando a outra. A gente passa agora, a Câmara Municipal passa agora para a discussão do plano diretor da cidade, né? A renovação do plano diretor. O senhor tem acompanhado? Como é que o senhor vê essa discussão atual? Olha, eu tenho acompanhado, como todo cidadão, neste primeiro momento, a uma certa distância. Porque uma coisa foi um ou outro debate que foi feito sobre a elaboração do plano diretor. Essa é uma etapa, é uma fase. Depois que ele é escrito, aí cabe a interpretação. Então, nós estamos junto agora com os vereadores, eu acho que todo cidadão é convidado a participar, vão ter audiências públicas, a Procuradoria da Câmara deve liberar em breve, eu já tenho uma cópia do plano e estou iniciando esse debate também do texto do plano diretor junto com todos, o que é muito importante. É uma lei que tem um prazo mínimo de vigência de 10 anos, então ela é muito significativa. O transporte público de Goiânia, da região metropolitana em si, é um dos pontos que a população aponta como mais problemático, né? Porque ele serviu como modelo inicialmente lá na década de 70 e hoje a cidade ela anseia por uma mudança realmente que faça a diferença na vida do cidadão. O senhor acha que é possível resolver esse problema? Tem que ser. Outras cidades estão conseguindo, Goiânia tem que conseguir também. E Goiânia tem uma qualidade a mais, ela é uma cidade que nasceu planejada. Quando você vai discutir transporte, você discute duas outras situações. Você precisa de uma infraestrutura do transporte que está prevista desde o plano anterior e não foi implantada, que era os eixos de desenvolvimento do transporte, que lamentavelmente não foram implantados. Mas também você tem que pensar o funcionamento da cidade, o zoneamento da cidade, as atividades que precisam acontecer. As pessoas, elas trabalham, elas moram, elas comem, elas se divertem e para fazer isso elas se locomovem pela cidade. Então, na medida que você estimula uma situação a desenvolver em determinada área, em determinado segmento, você interfere diretamente nessa necessidade de mobilidade. Como as pessoas não estão tendo essa necessidade atendida no transporte coletivo, ela está buscando alternativa. E essa alternativa está sendo comprar uma moto, um carro, alguns a bicicleta, mas é pouco. E aí você cria uma outra situação que as pessoas costumam misturar, achar que é uma coisa só, que é o trânsito.
Então você tem o zoneamento da cidade, as atividades que acontecem na cidade, que geram uma demanda, que precisam de transporte. Esse transporte pode ser coletivo ou individual. Hoje Goiânia investe no transporte individual, fala do transporte coletivo e investe no individual. Então essa conta não vai fechar. Então, se eu quero que o transporte coletivo melhore, que o transporte público melhore, então eu preciso, enquanto gestor, focar na melhoria do transporte coletivo. E aí nós vamos ter que inverter a lógica do que está sendo feito, porque enquanto eu continuar investindo no transporte individual, eu vou prejudicar o transporte coletivo. Ainda continuando em Goiânia, como o senhor vê a gestão atual do prefeito Willis Rezende? Olha, eu lamento algumas situações. A pessoa, o prefeito Willis Rezende é um homem muito experiente, que o estado de Goiás e Goiânia deve muito a ele. Mas as ações da cidade hoje, elas me lembram o improviso. Quer dizer, então, muita coisa acontece hoje, mas a sensação que a gente tem é que é improvisado, então está remendada a cidade. Você não percebe a ligação de uma ação com outra, isso em termos de planejamento e o resultado final, então a gente percebe um prejuízo. Podia ser muito melhor. Eu vejo um esforço dele, pela experiência que ele tem, pelo trabalho que ele desenvolve, pelo tanto que ele trabalha, eu vejo um esforço. Então, na pessoa e na experiência do prefeito. Mas o resultado, eu acho que poderia ser muito melhor. O senhor foi bem votado, apesar de relativamente desconhecido, na eleição passada para prefeito de 2016, o senhor foi muito bem votado, né? Ficou em terceiro lugar. E para deputado, na campanha de 2018, para deputado também o senhor foi muito bem votado, com mais de 110 mil votos. No geral foram 111, 700 e pouco, tem que contar certo. A que o senhor atribui isso, essa grande votação? Bem, trabalho, proposta, debate com a sociedade, não é meu primeiro mandato. Era um momento de renovação. A gente viu muitas votações expressivas de pessoas que nunca erraram e ainda não tiveram chance de acertar. Essa votação minha foi o quarto mais votado do Estado. Estou entre os 5 ou 6 que conseguiram romper a barreira dos 100 mil votos e eu falo isso com muita gratidão ao povo, porque eu tenho 10 anos de mandato. Eu fui vereador em Goiânia, depois fui deputado estadual por 2 mandatos, então eu estou no meu 4º mandato e numa votação crescente. Eu tive primeiro, foram 11 mil votos para vereador, depois foram 30 para deputado estadual e agora 111 e 780. Então essa votação, ela é resultante de um processo de discussão, de confiança, uma relação de confiança, até porque o eleitor, isso é bom, está ficando cada vez mais exigente. E se nós estamos crescendo nesse ambiente exigente, então, e também hoje, apesar de pouco conhecido, como você mesmo disse, comparado com vários outros, ao mesmo tempo você tem a questão das redes sociais. Nós estamos aqui agora nas redes sociais falando com o mundo inteiro. Então quem quer conhecer em quem vai votar tem chance. Antigamente talvez a pessoa não tivesse oportunidade de conhecer seus candidatos. Hoje não existe essa desculpa mais. Qualquer um, se quiser levantar minha vida agora, saber o que eu já fiz como nome público, da onde eu vi, o que eu falei, ele tem minha ficha completa no Google. Isso comigo e com qualquer pessoa hoje. Então isso eu digo que esse crescimento foi graças a isso, a esse trabalho, a esse relacionamento, e fico muito grato por esse resultado. E qual que, na sua avaliação, qual que é o principal desafio para as eleições do ano que vem aqui em Goiânia? Específico em Goiânia? Específico em Goiânia. Eu penso que o maior desafio nosso é principalmente esse, você interpretar a cidade, ter um conceito da cidade. A Goiânia é uma cidade complexa, metropolitana, que ela tem, vamos arredondar, 1,5 milhão de habitantes e recebe outro 1 milhão de pessoas que passam pela cidade, que vivem na região metropolitana, que vêm aqui tratar sua saúde. Então nós vamos compreender e respeitar essas necessidades da cidade de Goiânia. Então essas pessoas precisam morar melhor, essas pessoas precisam se locomover melhor, precisam gerar desenvolvimento, emprego e de uma forma inteligente. Daí, inteligente e humanizado. O grande desafio nosso é focar nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Goiânia é uma boa cidade.
mas as pessoas precisam ser mais bem atendidas. Então você deslocar essa atenção hoje que o poder público dá para o carro, dá para o semáforo, dá para o lote, dá para casa, e colocar isso no ser humano, na pessoa, para que ela viva melhor, para que ela tenha mais oportunidades. Então colocar o goianiense no primeiro plano, no primeiro lugar. E se a gente fizer isso, todas as outras coisas elas vêm. Então nós vamos ter uma saúde mais focada no nosso munícipe, no nosso cidadão, nós vamos ter um transporte mais respeitoso, cumprindo o seu papel, nós vamos ter uma realidade de lazer que Goiânia não tem, Goiânia precisa ter lazer e cultura, então nós vamos ter... isso vai virar importante. Se nós centrarmos nas necessidades da pessoa, todas essas outras coisas ficam importantes. E na avaliação do senhor, como é que está seu mandato agora, atual, na Câmara dos Deputados? Como é que o senhor avalia? Olha, é um momento especial no Congresso. No Congresso, a gente vê pelas redes sociais e tem uma impressão que não é completa. Porque ao mesmo tempo que a gente vê toda aquela confusão, tem muita coisa boa acontecendo. Eu organizei meu mandato em duas prioridades. Então eu invisto muito, até uma parte profissional minha, na questão da cidade inteligente e humanizada. Então eu sou subpresidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano na subcomissão de cidade inteligente, e estou desenvolvendo todo um trabalho sobre cidade inteligente e alternativas atuais, modernas, para as pessoas viverem melhor na cidade. Então tenho trabalhado muito isso, pesquisado muito isso. Ao mesmo tempo, eu tenho focado nas entidades sociais, que o meu foco é o social, que é colocar o ser humano em primeiro lugar. E eu trabalho então com as entidades do terceiro setor. Então nós estamos criando a Frente Parlamentar do Terceiro Setor, onde estamos fazendo toda uma discussão onde o governo precisa entender que as creches, os asilos, as comunidades terapêuticas, todo o trabalho de assistência social que atende a mulher, a criança, o idoso, a pessoa doente, a pessoa com deficiência, todas essas entidades, todas essas obras sociais que acontecem, muitas vezes patrocinadas por igrejas, inclusive, por grupos sociais, Lions, Rotary, por toda a sociedade organizada, elas precisam ter uma relação mais bem definida com o poder. É o terceiro setor. Então fala-se muito do primeiro setor, do segundo, e deixa-se o terceiro setor de lado. E hoje, se o terceiro setor parar, o Brasil tem um colapso. Então eu tenho trabalhado muito na legislação que valorize o terceiro setor, que coloque as entidades filantrópicas no seu lugar de direito, que é ao lado do poder público, interferindo e melhorando a vida das pessoas. Então eu tenho trabalhado essas duas, lá a gente discute tudo, mas basicamente essas duas áreas de atuação é o foco do meu trabalho. Okay, para finalizar, deixa um recado aí para o pessoal que assiste. Muito bem, muito bom estar aqui falando com vocês, dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento com muita mudança, com muita confusão, e você precisa participar disso. A única chance que tem do mundo melhorar, da política mudar e mudar para melhor, é se você participar. Então, que bom que você está assistindo, participe, dê sua sugestão, visite lá o site que nós criamos, o X da Questão, www.xdaquestão.com.br, ou nossas redes sociais, através também do site do Jornal Opção, e participe, não se furte, tudo você tem direito de questionar, de sugerir, de perguntar, e nós temos a obrigação de esclarecer. Fazendo isso, não é só apontando o dedo, xingando, gritando, igual eu tenho visto alguns, não. É debatendo com bom senso, com diálogo, com qualidade, com argumento, que nós vamos fazer o Brasil melhorar muito, e eu estou empolgado com isso. Apesar dos momentos difíceis, eu estou muito empolgado de podermos fazer um Brasil novo, diferente. Eu sempre digo, esse é o nosso jeito de fazer política, e vem fazer política com a gente, é muito importante. Muito obrigado. Até a próxima.